Queridos, graça e paz, amém? Esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos, regozijemos nele. Como é que foi a sua noite? Dormiu bem? Dormiram porque acordaram, né? Então está todo mundo aqui. Então a noite foi tranquila, graças a Deus. Então você está aqui hoje porque Deus é bondoso, misericordioso, é gracioso e permitiu que nós dormíssemos e acordássemos, porque Ele é quem nos sustenta, amém? Nós temos, irmãos, nesse ano de 2024, o tema de nossa igreja, o tema que a gente vai discorrer durante todo o ano, o tema muito conhecido dos irmãos. Como é que é o nosso tema mesmo, amados? Nosso tema do ano, Jesus Cristo é suficiente. E a nossa divisa se encontra em Atos 4, verso 12. Vamos lá no 3, vamos para arrumar direitinho, vamos lá. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Então esse é o nosso tema do ano, a gente tem trabalhado em cima dele. Claro que tem subtemas e vários outros textos também para a gente poder usar. Tem no caso João 6, versos 68, 69 também é um tema, é um verso também, são referências acopladas também à divisa, para quando ministrarmos, usarmos também como referência a Bíblia, e outros textos mais. Mas hoje, irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã o tema Jesus Cristo Supremo, nossa suficiência. Dá para a gente falar junto? Jesus Cristo Supremo, nossa suficiência. E o texto que a gente vai ler agora nessa manhã é Colossenses, carta de Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 13 até o verso 18. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A ele, do corpo, igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Eu botei até o verso 18, na verdade leríamos até o 20 na discorrida da fala aqui, mas a compreensão é que realmente vai até o verso 20 até o capítulo todo. Mas eu queria, irmãos, que a gente nutrisse no coração esse desejo, entendesse essa supremacia, essa suficiência de Jesus sobre nós. Ele é o soberano, é o Deus encarnado. Estamos vivendo um tempo assim muito desafiador para a gente poder assim entender isso. Hoje o poder está centrado no homem. O ser humano acha que ele pode ser Deus, que tudo se resume a ele. A gente esquece que existe um Deus que criou todas as coisas, está acima de nós. Estamos submetidos àquilo que ele escreveu para nós na sua palavra, que é o nosso manual. Eu costumo dizer que a Bíblia é o manual do fabricante, mas infelizmente vivemos um tempo muito difícil. Se nós não lermos a palavra, não dependermos do Espírito Santo de Deus, nós vamos se deixar levar por algumas coisas que a palavra não aprova, ela condena. E nós já estamos vivendo isso já. Pessoas estão atualizando a Bíblia, estão reescrevendo a Bíblia, colocando mudanças que possam adequar a sua vida hoje, seu costume, aquilo que ele acha que entende, que deve ser, aquilo que é conveniente para a nossa vida na terra nesse tempo, e aquilo que o Papai do Céu condena. E tem muita gente no nosso meio, assim, envolvida nessas coisas. Então é preciso que você dependa não só do conhecimento, na leitura, mas também da unção do Espírito de Deus, para poder discernir o que está escrito nesse livro e qual a proposta de Deus para nós nesse tempo também. O humanismo e o relativismo insistem que Jesus foi um bom mestre e filósofo, apenas, mas que não era Deus. Alguns colegas, muitos de igreja não dizem isso, mas vivem como se isso fosse uma verdade. É difícil você encontrar, tem pastores bons, já teve um aqui já, um aqui passou por aqui, pastores filósofos realmente que são crentes e creem em Deus, que não se deixem levar por essas coisas, por essas direções, por essas inclinações aqui.
A gente vai falar um pouco mais à frente disso aqui. Então, repetindo aqui, o humanismo e o relativismo insistem que Jesus foi um bom mestre e filósofo, apenas mais que não era Deus. Qual que é a postura de alguns que pensam assim? Olha, Deus deve ter errado alguma coisa aqui na Bíblia. A gente precisa ajustar algumas coisas, porque nós estamos vivendo uma época que está muita coisa mudada, e a gente precisa atrelar, colocar essas coisas dentro da palavra, para que o povo entenda que, para que eles não se sintam discriminados, ofendidos. Mas a Bíblia não veio para ofender, ela veio para dizer a verdade. Se a verdade ofende, paciência. E ela é a verdade. E a gente precisa tomar muito cuidado nesse tempo. Então, só uma nota aqui, irmão, sobre a questão do humanismo e o relativismo. O humanismo foi um período de transição entre o trovadorismo e o classicismo, durante o final da Idade Média. Durante essa era, alguns princípios do Renascimento foram antecipados e se alinharam a outros que foram mantidos da Idade Média. Ele foi um movimento intelectual que se distanciou da influência da igreja e dos pensamentos religiosos. Em um sentido mais amplo, o humanismo visava valorizar o homem acima de tudo, contemplando os atributos e realizações humanas. Os mentores ou mestres do humanismo e do relativismo foram os sofistas. Os pensadores sofistas eram mestres especializados em retórica e oratória e cobraram pelos seus ensinamentos. Eles percorriam as cidades, estados gregas, ensinando aos cidadãos as ferramentas necessárias para que estes pudessem participar da vida política. Eles tiveram uma influência muito grande na sua época. Além dos filósofos e sofistas, também foram grandes professores. Além de filósofos e sofistas, também foram grandes professores. Enquanto os filósofos pré-socráticos estavam preocupados com o arqué, o elemento primordial, os sofistas se debruçaram sobre os assuntos relacionados à vida política na polis. Os principais sofistas foram Protágoras de Abdera, 490 a 421 a.C., e Górgias e Leontinos, 487 até 380 a.C., Hipes e Elis e Licorfon e Pródicos também. Pouco sabemos sobre esses pensadores, pois o que chegou até nós foram fragmentos de suas obras e os diálogos de Platão. Tudo indica que Protágoras, sem dúvida, tenha sido o mais importante sofista da antiguidade. Ele ficou conhecido por sua máxima. Olha só o que ele diz: o homem é a medida de todas as coisas, do que existe por sua existência e do que não existe por sua não existência. Com isso, o filósofo quis dizer que todo o valor subjetivo está no próprio homem e que não existe uma verdade absoluta para todos. Cada indivíduo constrói a sua verdade a partir de seus próprios valores. Estamos vivendo isso. Eu fui pensando, teve um debate um tempo atrás, não sei se foi ano passado, ano retrasado, sobre o posicionamento de alguns colegas pastores ligados à convenção, sobre a posição de alguns colegas pastores, que inclusive alguns foram desligados da convenção. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu conhecia muito bem, estivemos com ele lá, acho que 6 encontros lá quando eu cheguei do Rio aqui, lá em Valença, e envolvido com essa questão dessa reformulação da Bíblia, dessa atualização. Eu não tenho problema quanto à questão da contextualização da palavra para o nosso tempo. Em que sentido? Desde que você não perca os valores, contextualizar, trazer para a nossa realidade do momento. Mas quando você perde o valor, quando você atrela o valor a essas mudanças e princípios, é complicado. Você está dizendo assim, a Bíblia errou, vou reescrever aqui, vou fazer algumas mudanças aqui, porque eu preciso que as pessoas se adequem à realidade que estamos vivendo hoje. Paulo manda lá em Romanos 12, 2, que a gente não deve se conformar com o mundo, imagina. Romanos 12, verso 1 e 2, do que lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala no verso 2, não vos conformeis com este século, com estes costumes. Então, penso que está havendo um conformismo. Estamos nos adequando a algumas coisas de pessoas, de gente boa,
mas estão se inclinando nessas coisas, assim, eu fico achando isso estranho, muito estranho nesse tempo. Isso, mas não é de agora, isso já vinha sendo estudado e agora isso vem à tona, vem de forma mais assim, aberta. Parece que, como aquele ditado que as pessoas dizem, alguns estão saindo do armário assim, e mostrando quem de fato são, ou que de fato defende, o que de fato pensa. E esse cidadão, Protágoras, então ele defende esse posicionamento aqui. Cada indivíduo constrói a sua verdade a partir de seus próprios valores. Ou seja, a palavra de Deus, os valores do Senhor ficaram esquecidos. Percebe-se aqui de forma muito clara, amados, uma relativização da verdade absoluta que é Deus. E se nós não abrirmos nossos olhos, isso vai chegar, já chegou até nós, mas vai chegar por gente que anda com você, que você gosta, e vai acabar levando você a se inclinar a esses sofismas. Sofismas são argumentos que tentam afastar as pessoas da verdade de Deus, pois são enganosos e às vezes enganam e levam muita gente boa. A gente vai se inclinando a isso. Paulo também, agora voltando ao texto, o apóstolo Paulo enfrentava perspectivas parecidas em sua época. O gnosticismo. Se Jesus Cristo não for 100% divino, se Jesus Cristo não for 100% divino e 100% humano, então todo o cristianismo é uma falsidade. Os grandes credos dos apóstolos, de Nicéia, de Atanásio, estabeleceram de forma firme e inegociável a identidade de Jesus Cristo. É isso que a gente precisa pregar. Qual a identidade de Jesus Cristo, irmãos? Quem é Jesus? Jesus é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, agindo na história, cada um dentro do seu tempo. Deus, Jesus, o Espírito Santo. Mas não existe três deuses. Ele não foi uma pessoa legal, um filósofo, um pensador, ele foi o Filho de Deus. O Filho era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Deus deu uma forma de se apresentar a nós, chegar até nós, de mostrar o seu amor, a sua graça, a sua compaixão, a sua misericórdia, como deveria ser a nossa vida. Revela isso para nós na pessoa, no escrito da palavra, mas na pessoa de Cristo Jesus, que trouxe para nós essa mensagem vivida relacionalmente entre o povo da terra, para que nós pudéssemos de fato conhecer o amor de Deus. Como já disse alguém, Jesus veio para mostrar o coração de Deus. Então Paulo enfrentou também essas perspectivas. Paulo deixa claro em Colossenses, amados, que Jesus não é apenas um grande, ou um dos grandes e sábios da humanidade. Ele é o líder e ele também é o sábio. Como é que nós temos entendido Jesus, irmãos, nesse tempo? A gente entende como uma coisa mágica, eu vou pedir e vai acontecer. Então, eu preciso relativizar. Não, eu entendo Jesus, mas tem outras situações aqui que eu vou criar aqui, porque alguém trouxe e disse que é interessante. E às vezes estão no nosso meio cristão, naquelas coisas que a gente parecem ser mínimas. Por exemplo, já citei aqui, não quero nem ser redundante, mas a gente começa a usar símbolos como referência da real presença de Jesus no culto. Coisas, eu não tenho problema com ornamentação, com enfeites, mas onde está escrito na Bíblia que tem a ceia do Senhor, são elementos que representam, simbolizam, mas não é literalmente o corpo de Jesus, mas simbolizam a ceia, o momento santo. Agora não posso dizer que há unção em alguma coisa que está aqui. A nossa vida, sobretudo, quando a nossa vida é consagrada a Deus, tudo que eu tenho, quando a sua vida é consagrada a Deus, tudo que você tem, que nós temos, possuímos e somos, é de Deus. Vou pegar meu carro aqui, vou jogar um óleo em cima dele, vou ungir meu carro. Bem, mas se você não for um crente dirigindo aquele carro ali, cheio do Espírito Santo de Deus, não vai adiantar nada. O carro não fala, os objetos não falam, a unção do Espírito Santo está na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Então Jesus é o líder e é o sábio. Todos aqueles que poderiam ser comparados a ele, Jesus,
são muito pequenos diante dele. E é por isso que Jesus é supremo. É por isso que ele é supremo e a nossa suficiência. Não tem ninguém além dele. Você só pode recorrer a ele. Ele pode usar pessoas, claro. Na vida relacional do corpo de Cristo, que é a igreja, a gente vive aqui em relacionamento, a comunhão de uns aos outros, e nós somos pequenos cristos. Somos irmãos em Cristo. E eu creio que o Senhor pode usar pessoas para nos abençoar. Vai usar, mas tudo que vai acontecer está envolto dele. É ele que vai mobilizar isso pela nossa fé, pela nossa comunhão provocada aqui no corpo de Cristo. Eu sempre prego isso e digo: o segredo do crescimento saudável da igreja é o discipulado e a comunhão. Quando se estuda a palavra junto, a gente cresce junto. A gente amadurece junto. Você não pode ficar fora dessa comunhão. Você não pode ficar para trás. É um exemplo simples. Pega uma fogueira, ela tira uma brasazinha, deixa ela distante assim. E a maioria está ali. Uma fica sozinha, um dado momento ela vai apagando, é que bate o vento, ela esteja bem acesa ali. Mas vai chegar um tempo que ela não vai se sustentar sozinha, acesa. Ela vai apagar, de igual forma também é a nossa comunhão também. É a nossa comunhão. Uma vez que a supremacia de Jesus, uma vez que a supremacia de Jesus acaba com o humanismo e relativismo, ela também destrói o gigante do individualismo. Vamos abrir a palavra de Deus aí, 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 4 e o verso 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Amém, queridos? 2 versos preciosos para a gente refletir, a gente pensar e trazer para o nosso, deixar no nosso coração e mente. Quando eu leio esse negócio, isso aí mexe comigo. Eu gosto de ouvir bons pregadores, gente boa, mas assim, eu sou um crítico muito silencioso, assim, dentro do meu jeito de ser. Eu observo as coisas, analiso. Eu falo: Deus, isso aqui é da tua vontade, essa palavra cabe mesmo, é dessa forma mesmo? E você está com uma palavra linkada, você vai fazendo a sua avaliação, mas sempre dependendo da direção que Deus nos dá. Tem muita ideia interessante, irmãos, mas não é interessante para o reino. Ela pode ser, nada vem feio como é. O inimigo, o diabo, quando quer implantar o seu intento, quer custar o seu intento, ele chega bem sorrateiramente, de forma muito sutil, legal, beleza, engana, envolve muita gente, a gente nem percebe. Quando você percebe, já está dentro do negócio, já está inclinado, já está acreditando, já está pregando aquilo, e aquilo não vai, para você, uma coisa natural. E a gente percebe ao longo da história que muita gente tem vivido dessa forma, tem praticado isso, e tem ferido as verdades da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. O texto cita as armas. O que são essas armas? As armas a que Paulo se refere aí, nesse texto, amados, é a oração, é a proclamação da poderosa palavra de Deus, como também a autoridade para desviar oposições demoníacas. Isso nos dá força, poder. Não, você não tem o poder, Deus é quem dá esse poder a você, dá essa ousadia, essa autoridade. Eu orei ali, expulsei um demônio. Você não expulsou demônio nenhum. Você orou, Deus foi lá e acalmou o coração daquela pessoa lá. Se era demônio, expulsou demônio, seja lá o que for. Você orou em nome de Jesus e ele manifestou a sua bondade. Tem acho que demônio vai vir todo feio. O cara é usado pelo demônio de forma muito educada. Muito educada, é muito tranquila, é bem respeitosa. Pedro viu uma experiência com Jesus nesse contexto. Jesus falou que ele, a parte de mim, Satanás, não falou, chamou ele, mas falou: você está sendo usado por ele, já vi aqui, essa fala não procede. Mas na caminhada ele aprendeu, amadureceu. Depois vai ver quem vem a ser Pedro. Então, repetindo, as armas a que Paulo se refere aqui, amados, é a oração, é a proclamação da palavra, da poderosa palavra de Deus, como também a autoridade para desviar
oposições demoníacas, está lá em Atos 16, verso 18. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Como é que ele fez isso? Autoridade. Não, tem que falar o nome de Jesus, mas tem que ter autoridade. O cara vive uma vida de pecado, uma vida toda torta, falando um bocado de bobagem, depois quer usar o nome de Jesus para poder destruir essas coisas, aí não vai acontecer nada, você vai ter problema. Tinha que ter também autoridade no nome de Jesus. Efésios 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha aí, ó. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes ali, convicto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Outro verso. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O pessoal chama de seta, que vem, vai, em nome de Jesus, você vai desviar tudo isso aí de você, se você tiver a autoridade também, não só usar o nome dele, aleatoriamente, e viver distante dele. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é o quê? É o que as pessoas usam menos, nesse momento difícil, a gente usa menos. Então tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E último verso, verso 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É estreito o negócio, viu, querido? Além disso, existia também, amados, um tipo de autoridade apostólica poderosa, percebida no confronto de Pedro com Ananias e Safira. Está em Atos 5, verso de 1 a 11, põe aí. E com Elimas também, Atos 13, de 8 a 12. Jesus estende essa autoridade apostólica poderosa àqueles que creem nele. Não precisa fazer nenhuma coreografia nesse sentido, nenhuma encenação, é só usar o nome dele com autoridade, debaixo da unção do Espírito dele. Vamos lá então, Atos 5, verso de 1 a 11. Vamos ler todos juntos aqui, amados? Leia, meditando. 1, 2, 3. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Dando não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, por que fumaste? E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, morreu ele. Levantando-se os jovens, cobriram o morto, transportando para fora, o sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Levantaram o espírito da porta dos pés, os que sepultaram teu marido, também te levarão a ti. Logo caiu aos seus pés e expirou.
Será que vai ser preciso acontecer um episódio desse no nosso tempo? Talvez de outra forma. Mas se acontecesse dessa forma aqui, talvez nós tivéssemos mais temor a Deus. Foram homens como nós, mas cheios da autoridade de Deus. Imagina Pedro dizer para aquela moça: está vendo aí, ó, essa turma que está aqui, ó, você botou seu marido, vai levar você também. Ela cai ali. Sabe por quê, irmãos? Negócio, fizeram um acordo e romperam esse acordo. Diante da igreja, diante dos apóstolos, diante do servo de Deus. E eles mesmos pagaram com a vida. Imagina se isso fosse levado agora ao fio da espada, agora ao pé da letra. Se imagina, irmãos. Ia ficar vazio esse tempo aqui. É para a gente refletir. O nosso Deus é supremo em poder e autoridade, e tem dado isso a nós, aqueles que creem nele. Estamos fazendo o que com isso? Como nós estamos usando, irmãos, essa direção que Deus tem nos dado, a unção do Espírito, essa verdade da palavra de Deus, estamos pregando de fato, estamos vivendo essa verdade. Estou dizendo que vai acontecer, vai orar ali e tal, alguém vai, mas o Espírito Santo de Deus usou Pedro. Naquele momento foi preciso, e houve um grande temor, diz o texto, as pessoas ficaram assim, pasmas, assim, aterrorizados com o que aconteceram, com temor e tremor diante de Deus. E hoje você vê que o evangelho hoje não é levado a sério. Olha a sua volta, o que está acontecendo. Eu não falo só fora dos arraiais evangélicos, mas dentro dos arraiais evangélicos mesmo. E com Elimas também, Atos 13, verso 8 a 12. Vou passar aqui para ganhar tempo aqui. Atos 3 a 8. Jesus então, repetindo, estende essa autoridade apostólica poderosa àqueles que creem nele. Eu quero dizer isso para você, porque você, como crente de Jesus, como servo de Deus, você pode orar e ter uma vida mais direcionada dentro da vontade de Deus, se você crer nele, se você viver essa vida de temor à palavra dele, confiando nele, tendo uma vida de santidade. Muitas coisas não acontecem na nossa vida, nas nossas orações, porque nós não confiamos muito, porque vivemos uma vida de erro, uma vida afastada, e queremos sobre nós a bênção de Deus, a resposta da oração. Queremos um milagre, queremos que as coisas aconteçam, mas sem uma inclinação ao Senhor, de posicionamento, para ter realmente de fato essa autoridade que Ele quer colocar diante de nós. Já tem colocado, mas nós não a absorvemos. Nós não a tomamos por causa do pecado. João 4, verso 3 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Essa palavra se estende a nós também. E tudo quanto pedirdes, João 14, verso 13, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Que fortalezas são essas também, amados, que Paulo cita aqui nesse texto, na carta, sua carta aos Colossenses. No reino espiritual, ao lado de Paulo faz menção, a palavra fortaleza se refere a centros de oposição demoníacos ao Evangelho. Estamos vivendo uma pressão, ainda não como vai virar a ser daqui a um tempo, mas uma pressão forte para nos adequarmos ao mundo. E você acha que isso vem de Deus? Isso é coisa do diabo, do demônio mesmo. Estamos cedendo, as pessoas estão fazendo coisa, a gente está, ou seja, a igreja, se isso está acontecendo, porque nós estamos falando de alguma coisa. Por exemplo, eu já fui confrontado assim em relação à questão, uma coisa que a gente já falou aqui, mas sempre tem alguém que não ouviu. Vamos imaginar que na igreja, irmãos, você recebe aqui, por que a igreja não pode receber uma pessoa que tem um direcionamento, um posicionamento em relação ao seu sexo, uma direção diferente? Por que ela não pode receber para ele ser tratado? Calma, gente. Não desliga o coisa da companhia para você não pensar que estou pegando heresia aqui. A igreja tem que ser acolhedora. Tem que ser acolhedora. O cara chegou comigo, não, pastor, chegou um cidadão ali, ó, dois homens, eles estão sentados um do lado do outro ali, e os dois vivem juntos como marido e mulher e tal, embora sejam mesmo sexo. Como é que vai ser? Estou bem direto, curto e grosso.
vai lá, saúda ele em nome de Jesus, diga que a presença dele é muito bem-vinda aqui, e continue, deixa que o Espírito Deus trabalhe no coração dele, o Espírito Santo. Quanto ele permanecer e querer ficar como está, aí a história é outra história. É a pregação do Evangelho, é a graça de Deus, é a misericórdia do Senhor. Nós não temos poder para mudá-lo, o Espírito Santo tem. Você não pode dizer, não, vamos fazer aqui vamos fazer uma mudança na palavra aqui, vamos fazer uma inclusão aqui, porque quando fala da inclusão, é você inserir, está tudo certo, como está, não estou falando nada disso. Estou falando que quem vai mudar a vida dessa pessoa, como já mudou de muitos, é o poder do Evangelho de Jesus, querido. Agora a igreja precisa se posicionar também como instituição cristã, acolhedora, casa de Deus, cheio da autoridade do Senhor. Quando você tem autoridade, o cara chega, ou ele se enquadra, ele vai se sentir amado, recebido, mas ele sai. Agora você fala assim, não, vamos, está tudo bem, pode, tal, vai ter um banheirinho para você aqui, tal, não existe isso, querido. Vai usar o banheiro que tem que usar, o homem e a mulher. Porque quando você se rende a isso, cede a isso, você vai estar realmente aderindo se inclinando para essa visão, para esse conceito. E como está a igreja hoje? E muita gente dentro da nossa igreja migrando para esses lugares, entendendo que ali realmente é a verdade de Deus. Eu não estou aqui para colocar ninguém no céu nem no inferno. Mas a gente precisa ler a Bíblia para entender o que está acontecendo nesse tempo. Paulo falou assim ali no texto que a gente acabou de ler ainda há pouco tempo ali. Eu estou falando a gente pode acolher, claro, tem que ser qualquer pessoa, irmãos. Como disse alguém, a igreja está aberta para todos, mas não para tudo. Então entender que Jesus é suficiente, ele é supremo, entender que ele tem poder para mudar a vida, até a nossa vida. Tem gente que continua mentindo, está no evangelho, já há 30 anos, é o mesmo pecado, consequência diferente, continua sendo infiel. Então, repetindo, o reino espiritual, ao que Paulo faz menção, a palavra fortaleza, repetindo, se refere a centros de oposição demoníacas ao Evangelho. E já tem muita gente fazendo oposição ao que estamos pregando por não entender também, mas porque tem gente que saiu daqui. Está dizendo, não, a linha de direção, de compreensão é essa aqui. Tem valores, irmãos, valores do reino de Deus, os princípios e valores são inegociáveis. São inegociáveis, não podemos negociar. 1 Pedro 5, de 8 a 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, o qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Essa luta só vai crescer, não vai diminuir. Mas a palavra diz que aquele que perseverar até o fim. Um outro texto aí, 1 João 5, verso 19. 1 João 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está... Bem assim, queridos, bem assim. O apóstolo Paulo sabia que os seus inimigos em Corinto eram servos de Satanás, está lá em Colossenses capítulo 11, verso 14 e 15. Porém, isso não o assustava, amados, porque o poder do Espírito Santo dentro dele era maior. O poder do Espírito de Deus dentro de você é maior, então você vai vencer esse negócio aí. Você vai saber na hora certa ouvir, pessoal, isso aqui não é de Deus não vou me inclinar a isso não. Você não precisa hostilizar o outro, maltratar, você pode ser contra uma ideia. Não, isso aqui eu não concordo não, porque a palavra de Deus diz assim, eu creio na palavra. A direção que o Espírito Santo de Deus tem me dado é essa aqui, isso não está legal, isso aqui não é por aí. Mas a gente acaba cedendo por conta da força da pressão. Paulo não cedeu. E ele sabia que os inimigos dele, Corinto, era servo do diabo mesmo. E vai ter gente que vai vir muito bonitinha, com um discurso bonito, para envolver você nesse negócio. Anulando sofismas, falsa sabedoria e argumentos sofisticados eram algumas das armas usadas por aqueles servos de Satanás em seu ataque contra Paulo, contra a igreja também. Paulo anteriormente havia falado sobre a diferença
entre a sabedoria do mundo e a sabedoria espiritual da mensagem da cruz. E ele havia advertido os coríntios quanto a serem iludidos pela sabedoria do mundo. Muitos de nós também estamos sendo advertidos, irmãos, para não cair nesse engodo. E a gente não faz a menor ideia de que muitos já estão envolvidos sem perceber. Sem perceber. 1 Coríntios 1,18, já lemos, né? Já lemos? Acho que não, 1 Coríntios 1,18. Certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? E vai ser loucura para quem se perde. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. As pessoas não vão entender essa graça de Deus, o amor de Deus. Pois quem, aí vem o capítulo 2 agora, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, irmãos. Temos ou não a mente de Cristo? E para termos a mente de Cristo e mantê-la em nós aqui, esse saber de Jesus, é preciso que você tenha comunhão com Ele profunda, diariamente. Leitura da palavra, oração. Orando ao Senhor em todo o tempo todo. Temos uma forte tendência a sentir que somos, ou deveríamos ser, o centro da vida neste mundo, o centro de nosso universo. Sofremos quando outras pessoas e circunstâncias não permitem que pensemos assim. Sofremos ainda mais perante Jesus. Ele nos tira do trono, não apenas do universo, como também das nossas próprias vidas. Os seguidores de Jesus, como também seus discípulos, tinham noção e plena convicção de quem Ele era. Eles perceberam e entenderam a supremacia e a suficiência de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, o próprio Deus encarnado, sobre a vida de cada um deles. Em função desse temor e obediência, o seguiram-no. Eles entregaram para Jesus em seu lugar apropriado no trono do seu coração. Jesus é tão primeiro que não existe um segundo que compita com Ele, ou possa competir com Ele. Mateus 6, verso 33. Tem alguém que compete com Jesus na sua vida, querido? Fala mais alto do que Ele, o seu coração, através da palavra? Tem alguém que domina o seu caminhar, o seu pensar, as suas atitudes, que esteja paralelo assim a Ele? Tem alguém assim nessa condição para você, para nós? Às vezes parece que tem para alguns. Tomamos decisões assim importantes na nossa vida sem consultar a palavra, sem orar ao Senhor, sem acreditar que Ele é suficiente para nos dar a direção que a gente precisa para tomar decisões importantes na nossa vida. Nós somos às vezes muito incrédulos. E tem uma coisa boa nessa vida, é confiar em Deus. Como é que eu posso fazer isso? Oração. Não tem uma atitude, não tem um passo que você possa dar se não for pela palavra, pela direção que o Espírito Santo te dá. Paulo viveu essa verdade. Paulo viveu o antes e o depois. Olha o que ele era, o que ele passou a ser. Viveu na carne o que ele fez com os outros, mas ele entendeu isso. O homem escreve 13 cartas, vive experiências que viveu, foi transformado, foi moldado, foi ajustado, teve uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida dele, como também de igual modo podemos também receber isso também, em nome de Jesus. Mateus 6, verso 33, vamos lá, todo mundo junto, 1, 2, 3, todas as coisas que estão no texto lá, se você ler o texto todo. Se você ler do verso 25 até o 32, põe lá, querido. Mateus 6, a partir do verso 25. Só para a gente refrescar a memória, aqui é o lugar certo, é a escola dominical. Para ficar bem nítido aí, enfatizado na nossa mente e coração. Mateus 6, a partir do verso 25. Vamos lá, não conversa agora não, viu, querido? Leia esse texto aqui. Receba como palavra profética para o teu coração, para a tua vida, para a nossa vida. Vamos lá, 1, 2, 3. Por isso vos digo.
E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar no corpo a sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que... Repetindo o verso 33, fala: mas buscai primeiro o reino de Deus. Então, se não recebe, porque não busca primeiro o reino de Deus, não confia nessa palavra profética para o nosso coração. Essa é uma verdade, irmãos. A palavra de Deus é verdade. Eu vou reclamar de quê? Vou lamentar o quê? Eu tenho que voltar ao primeiro amor. Ler a palavra e falar: Deus, eu estou aqui, eu errei, eu estou reclamando de coisa que eu não consegui. Por quê? Por que estou reclamando? Por causa de mim mesmo. O que mais me surpreende, irmãos, e nos deixa, o que mais me toca, nos surpreende, nos deixa sem fôlego e sem palavras, amados, não é apenas a superioridade de Cristo, no sentido de poder e grandeza e sabedoria. Se fosse assim, veríamos em temor. O incrível, amados, é que Ele é supremo no amor e na graça, na habilidade de nos transformar e elevar ao seu lado, mesmo com todas as nossas falhas. A graça dele é uma coisa preciosíssima. Ele é cheio de amor, de graça, mas também é justo. Jesus Cristo passa a viver em nós e nós nele. Passamos a ser seu corpo, sua presença aqui na terra. Somos sua vitrine, a prova de que ele é tudo o que diz que é. Nós somos pequenos Cristos. E o desejo de Deus, o desejo da Trindade, o desejo de Deus, é que nós sejamos realmente esse reflexo para o mundo dele. O mundo só vai conhecer Deus a partir do nosso testemunho, da nossa pregação, da nossa vida, daquilo que nós cremos, daquilo que nós defendemos, daquilo que nós afirmamos, à luz da palavra dele. Aí eu leio um texto desse e falei assim: rapaz, eu vou reclamar de quê? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas todinhas que a gente acabou de ler aí, elas vão se ajustar à nossa vida, elas vão se adequar dentro da vontade de Deus, dentro do propósito dele para a gente. Vai reclamar de que a gente reclama, mas reclama sabendo disso aqui. A gente erra por não conhecer a palavra de Deus, irmãos, nem o poder dele. Voltando aqui ao texto da carta de Paulo, lá em Colossenses 1, de 13 a 18. A gente podia até ler de novo aquele texto ali. Fantástico. Observemos, amados, quantos superlativos tem nesse texto. Vamos lá, vamos botar o texto para a gente dar uma lidinha rápida. Lá em Colossenses 3, 1, capítulo 1, Colossenses 1, de 13 a 18. Vamos ver assim, quantos superlativos tem nos versos, pelo menos, aliás, de 13 a 20. Vamos ler até o verso 20. Na verdade, os superlativos estão dentro do verso 15 até o 20, mas vamos ler de 13 até 20, olha só. Vamos lá no 3? E ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Amém? Observemos, amados, quantos superlativos tem nesse texto. Primogênito, todas, tudo, cabeça, primazia, a palavra toda, todas, tudo aparece 8 vezes nos versos 15 e 20, ressaltando de forma absoluta a supremacia de Jesus. Pode imaginar o quanto ele é supremo e suficiente para nós? Nada nem ninguém chegam próximo dele. Precisamos nos relacionar com ele diariamente, não para vivermos à luz de uma doutrina, e sim à luz de uma pessoa que nos ama, nos resgatou, nos transformou e nos fez filhos do Deus vivo. Amém? Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. 5 destaques aqui, irmãos, da supremacia de Jesus, para a gente chegando já ao final aqui. 5 destaques. Primeiro, ele é o primeiro em tudo. Você tem alguma dúvida disso? Sempre será e sempre deve ser em nossas vidas. Se ele não for, você vai ter problema. Se ele é o primeiro em tudo, diz amém. Se eu vou ler o texto, você vai falar assim, amém. Ele é o primeiro em tudo, sempre será e sempre deve ser em nossas vidas. Amém. Tem alguém aqui que ele não é isso na vida dessa pessoa? Que se não é, precisa passar a ser. Segundo, ele criou tudo, inclusive cada um de nós, duplamente. 2 pontos. Fisicamente, lá no Salmo 139, o Salmo de minha predileção. Todo mundo conhece o Salmo 139. Antes que ele formasse, já estava tudo preparado por Deus. O seu nascimento estava tudo esquematizado, já tinha propósitos que você não poderia imaginar. Salmo 139, verso 13. Vamos colocar aí, querido. Salmo 139, verso 13 até o 6. Ele criou tudo, inclusive cada um de nós, duplamente. Fisicamente, olha o que diz o Salmo 139, do verso 13 até o 16. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de quem? Da tua mãe lá. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. E o verso 16, e os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, em processo de formação, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Eu já sabia que seria você, que ele já tinha um propósito na sua vida. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Você entende assim, querido? Amém? Agora do ponto de vista espiritual, para nascermos de novo, João 1,12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus, querido? Crê, recebeu ele, está batizado direitinho aí, tudo tranquilo? Então você é filho de Deus mesmo. Amém? Nós somos. Terceiro, ele está acima de tudo e deve ser o centro e o supremo em nossas vidas. Ele é supremo na sua vida, Jesus? Em todas as nossas decisões, suas decisões. Quarto, ele mantém tudo, inclusive nossas vidas e a terra como um todo. Ele controla todas as coisas. Deus perdeu o controle. Está uma bagunça, está uma bagunça mesmo aí, viu? Mas não perdeu o controle não. Essa bagunça quem fez foi tu. Arruma essa bagunça, povo. É isso aí, está falando para a gente. Arruma essa bagunça que vocês fizeram aí. Tem como arrumar? Cadê a oração? Cadê o poder? Cadê a autoridade? Moisés, você está clamando a mim por quê? Te ajudei até agora vou deixar você morrer aqui. De outro mal, o faraó vem atrás de você, rapaz, levanta esse negócio aí e clama o nome do Senhor, pô. Ora, manda o filho pro pessoal marchar, pô. A gente parou de marchar, está marcando o passo no mesmo lugar, pô. Avança. E às vezes a gente faz isso. Está na caminhada, o Senhor vai abençoando a gente, nós estamos orando, pedindo a sua direção, Ele vai dando. Aí chega um dado momento, você vê um desafio grande, poxa, e agora? Ué, continua marchando, mano. Continua a oração, pô. Espera, tenha paciência. Como diz o irmão Manuel Jacques, acalma seu coração.
E a oração, ele tem a paciência. Então ele mantém tudo, inclusive nossas vidas e a terra como um todo. E em último, ele é o líder da igreja e de nossa congregação, amém? Ele é o líder. Ele é o pastor supremo, Jesus, suficiente para atender as nossas necessidades, dentro do seu propósito e vontade. Ele é o líder da igreja, da nossa congregação. A ele seja toda a glória para sempre, amém. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver nesse tempo tão desafiador. Estamos sendo bombardeados por todos os lados, de forma a nos fazer descrer daquilo que nós pregamos e cremos. Se você não estiver linkado na palavra, você vai ceder. Ou você vai se inclinar para esses lados, para essas direções. Não importa, irmãos, o que o mundo vai pensar. Importa fazer a vontade de Deus, importa obedecer a palavra de Deus. Importa receber dele a direção do Espírito dele, para conduzir a nossa vida dentro daquilo que ele já tem proposto para nós. E que ele nos ajude em nome de Jesus. Amém?